Olá, boa noite a todos, tudo bem? Bom final de domingo para vocês, passaram bem o domingo? Aqui, especificamente no Paraná, tá bem frio, né? Aqui perto da minha casa tá uns 12, 11 graus, pode ver que eu tô com blusa, né? Muitos de vocês que estão entrando, com certeza estão em outros lugares do Brasil que tá bem mais quente, não é verdade? Boa noite, sou o Dr. Clay Brits, neurologista infantil, cofundador e organizador da NeuroSaber, doutorando em Ciências Médicas pela Unicamp e venho mais uma vez trazer para vocês mais uma live da NeuroSaber. Boa parte dos que estão me vendo aí com certeza já tem acompanhado as nossas lives, né? Quem está entrando pela primeira vez, seja bem-vindo. Lembrando sempre que as nossas lives acontecem de terça e quinta às 9 horas da noite, com assuntos relacionados à aprendizagem, comportamento geral e desenvolvimento infantis. E no domingo, hoje, por exemplo, a gente sempre destaca um tema em autismo, tá? E sempre às 9 horas da noite. Então, seja bem-vindo quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo quem está chegando pela primeira vez e quem já vem acompanhando a gente, muito obrigado por estar aqui, deixando inclusive de ver o final da Olimpíada para estar aqui com a gente, né? Tem gente que está falando aqui, Clay. Então, parabéns para você pela palestra. Que Andréia bom! Cristina. Andréia, obrigado, viu, Andréia? Foi muito boa a experiência lá no Aprender Criança, em Ribeirão Preto. Eu tive a oportunidade de estar encontrando muitas pessoas que fizeram os nossos cursos da NeuroSaber. Encontrei muitas pessoas que estão acompanhando as nossas lives, né? Inclusive muito agradecidas. Realmente eu tive a oportunidade de testemunhar o quão importante tem sido essa troca, né? Como as pessoas estão realmente acompanhando, as pessoas de forma cativa mesmo. Tiveram inclusive 2 pessoas lá que falaram assim: Dr. Clay, às 9 horas da noite, na terça, quinta e domingo, eu largo tudo e vou acompanhar a live. Então eu acho muito legal isso, porque é uma oportunidade que a gente tem de transmitir conhecimento de uma forma espontânea, de uma forma simples, de uma forma aplicável, né, na prática. E assim, essa troca foi muito calorosa lá. O Aprender Criança em Ribeirão Preto foi maravilhoso, tá? O Aprender Criança ocorre já há mais de 10 anos, a cada 2 anos mais ou menos ele tem acontecido, e ele traz o quê? É um congresso regularmente feito em Ribeirão Preto pela equipe do Dr. Marco Antônio Arruda, e que esse ano eu tive a oportunidade de ser convidado, e o principal objetivo é trazer novidades, é trazer evidências científicas aplicadas em neurociência e que são trazidas pela neurociência para aplicar na educação. Então, quer dizer, é tudo aquilo que a gente precisa ouvir, não é verdade, Lu? Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de domingo. Hoje, encerramento das Olimpíadas, já tem mais de 60 pessoas, né, Olha, Clay? que beleza! Pois que é. Beleza. Então, a gente tá, assim, quero agradecer a todos vocês, né? O Clay teve uma recepção super calorosa lá no Aprender Criança. Eu não pude estar presente, porque, como vocês sabem, nós temos 3 filhos, então quando ele viaja para as palestras e para os congressos, eu tenho que ficar com as crianças, e quando eu saio para dar palestras e congressos, o Clay que fica. Então, sejam muito bem-vindos para a live de hoje. A live de hoje vai falar sobre bullying e Asperger. Olha que interessante, né, Clay? Sim. Domingo é sempre live sobre autismo. Então, eu já tô vendo lá muitas mães falando: eu sou mãe de autista, enfim, né? Então, hoje a live vai ser muito interessante para vocês. Para quem não me conhece, né? Sou Luciana Brits, sou psicopedagoga, psicomotricista, e junto com o Clay, que é neuropediatra e meu marido, a gente tem o projeto NeuroSaber, já há uns 2 anos, onde a gente compartilha conhecimentos acerca de aprendizagem, desenvolvimento e comportamento da infância e da adolescência. Quero convidar vocês para ver lá o nosso site, www.neurosaber.com.br, e o site do autismo, que a gente tem conteúdo específico para autismo, é www.entendendoautismo.com.br, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Quando vocês ouvirem uma voz, sou eu lá que estou vendo as perguntas, passando para o Clay, enfim, para a gente começar a live de hoje, né, Clay? Isso mesmo. E você que já está habituado a estar aqui junto com a gente, você sabe muito bem que todas essas lives ficam gravadas, ficam guardadas na fanpage da NeuroSaber,
Temos também vídeos no YouTube, então você pode ter acesso àquele material todo sem se preocupar, pode estar compartilhando, pode estar levando para a tua escola, pode estar compartilhando com a tua família e tudo mais. Tá bom? Clay, a Rúbia está fazendo uma pergunta antes da gente começar. Um autista leve pode passar a ser um Asperger? Ou até mesmo deixar de ser autista depois de intervenções? Olha, sim, pode, mas cada caso é um caso. Por exemplo, tem autistas leves que apresentam grandes dificuldades de linguagem, ou às vezes a criança fala muito pouco. Nesses casos é muito difícil que ele vá para um quadro de Asperger. Mas um autista leve pode virar um Asperger se pode, for bem trabalhado. sim, se você precocemente, nível intelectual, nível de linguagem. Então tudo isso faz com que o prognóstico seja mais favorável ou menos favorável. Então um autista leve com QI ou com nível de inteligência, um nível cognitivo muito prejudicado, ele vai ter menos chance de se tornar um Asperger. Se essa criança tiver também um atraso de linguagem significativa... mais chance. Se ele tiver menos problema cognitivo... Ele vai ter mais chance, mas se ele tiver um rebaixamento, ele vai estar mais longe de se tornar um Asperger, tá? Então alguns fatores que complicam. Qual é o tema mesmo de hoje? Bom, o tema de hoje é a prevenção do bullying na criança, no adolescente, no portador de Asperger. Na pessoa com Asperger. Ou, no geral, na pessoa com Asperger, né? A Luciana já generalizou, eu acho interessante generalizar mesmo. Por que esse tema é importante? O jovem que apresenta o transtorno de Asperger, ele tem muita dificuldade de entender códigos sociais, de entender formas de comunicação. Formas de comunicação por meio da fala ou forma de comunicação pelo meio de gestos, linguagem facial, que seria a linguagem não verbal, tá? Como ele tem dificuldade de entender, de realmente dar significado a esse tipo de comunicação, ele tem, sem dúvida alguma, uma exposição maior a ser vítima de bullying na escola. Isso é muito comum com esses pacientes. Não raro, eu atendo no consultório crianças com quadro típico de Asperger que não querem mais ir para a escola, porque estão tendo crises de fobia, crises de medo excessivo, porque aconteceu algo na escola, ou essa criança sofreu algum tipo de bullying, ou algum tipo de insulto, ou ela compreendeu do jeito dela algo que não foi bem aquilo, mas que ela interpretou como tal, que fez e faz com que a criança não queira mais ir para a escola. É muito comum crianças com Asperger ter crises de ansiedade, eles não querem chegar perto. Começam a ter batedeira, a criança começa a tremer, ela começa a entrar num pânico e ela não quer entrar na escola. Por quê? Porque provavelmente aconteceu alguma coisa lá que precisa ser bem investigada, tanto pela escola quanto pela família, que gerou todo esse medo na criança. Então esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é que se a criança com Asperger está se sentindo mal na escola, porque ela vem sistematicamente sendo maltratada por alguém ou por amigos, etc., ela tem mais chances de desenvolver quadros depressivos, ela tem mais chances de ter surtos psicóticos, quadros psiquiátricos mais graves, ela tem mais chance de se envolver em brigas e ser, na maioria das vezes, a vítima, mas ela pode ser também quem reage de forma mais agressiva e de forma mais contundente, levando muitas vezes uma culpa da qual não foi ela que gerou. Então, devido a essas ocorrências, é muito importante a gente estudar e poder estar colocando para vocês formas e caminhos de evitar com que essas crianças venham a desenvolver bullying. Não é nem o caso de esperar essa criança sofrer bullying, mas já a escola se preparar, tendo uma criança com Asperger lá, se preparar para criar mecanismos de proteção a essa criança, tá? Porque é uma criança ingênua, é uma criança que não percebe situações de perigo, ela tem dificuldade, não percebe situações onde um amigo ou outro está tendo uma intenção no olhar de fazer mal para ela ou de pegar algum objeto dela. Clay, isso serve para TDAH também ou não? Serve. Essa orientação, isso foi muito importante a Luciana colocar. Essa orientação que nós vamos fazer aqui serve para crianças quaisquer. Serve para crianças com TDAH, serve para crianças que apresentam deficiência intelectual e que estão lá na escola. No geral, serve para todas as crianças.
Mas eu direcionei mais para o Asperger, por quê? Porque esse indivíduo ele tem que sistematicamente ser ensinado a se defender de situações como, por exemplo, provocações e intimidações na escola. Como ele não sabe muito lidar com isso, eu resolvi trazer para vocês informações relacionadas a isso, ok? Então vamos lá. Uma criança que tem Asperger, por ter dificuldade de compreender comunicação, de compreender intencionalidades, de compreender processos de interação social, onde tudo fica subliminar, fica numa comunicação não verbal, algo sugestivo, mas que ela não consegue. Como é que essa criança fica numa situação onde ela é provocada, onde ela está sofrendo algum tipo de intimidação, ou que em algum momento existe um grupo de jovens colocando ela numa situação muito delicada socialmente? Então, primeira coisa que tem que sempre existir próximo no período do recreio, ou no período do intervalo, ou em atividades extra-sala de aula, ou até dentro da sala, é ter a proximidade de adultos. A presença de adultos, o professor, o gestor, qualquer um que na hora do recreio, do intervalo, se disponibilize a ficar lá no ambiente do intervalo, é importante que esse adulto esteja observando se está ocorrendo algum tipo de situação onde essa criança está sendo provocada ou sofrendo algum tipo de intimidação e ela está sem qualquer tipo de reação. Ela está lá quieta, no canto dela, e alguém está começando a incitá-la a algum grupo. Então é muito importante que essa criança, em casa, seja orientada a ficar próximo de adultos, e lá na escola, algum adulto fique disponível para ficar observando perigos ou situações de risco que essa criança pode estar se envolvendo em algum tipo de grupo. A Jussara está perguntando qual a linguagem que devo usar com meu filho autista de 6 anos, se ele entender bem, né? Isso, se ele tiver uma linguagem onde ele entenda bem, a linguagem tem que ser clara, objetiva, usar palavras concretas. Não adianta ficar dando, vamos dizer assim, sermões longos para que você imagine que ele vai entender. Não. Você tem que ser claro. Nem dando exemplo, né? Não, exatamente. Tem que usar a palavra literal, né? Que é o que eu ia falar daqui a pouquinho, né? Algumas palavras que você pode treinar com essa criança, ó. Por exemplo, numa situação que está sendo provocada ou intimada, né? Ó, treinar a criança a falar: pare com isso, eu não gosto, eu estou ficando triste, eu não quero ficar aqui, vou embora. Treinar a criança a falar. Treinar a criança a falar, tá? Porque o Asperger, naquele momento, ele não sabe que palavra usa, ele não sabe a expressão. Ele pode agredir. Né? Exatamente, ele pode... Eu tenho um caso no consultório, por exemplo, que numa situação de intimidação, ele simplesmente dá um soco na criança, né? E soco não é uma coisa muito boa, porque isso vai gerar um estresse que a própria criança com Asperger não vai dar conta de resolver. Ele vai ficar com medo e é capaz que ele não volte na escola. E não fez por mal, né, Cleiton? E ele não fez por mal, porque a única forma que ele, naquele momento, ele percebeu que podia tomar uma atitude, sem pensar nas consequências, porque ele não pensa nas consequências, porque isso requer habilidade de interação social, ele acaba partindo para uma agressão maior. Então a criança com Asperger, ela tem que ser treinada a usar termos de defesa. Então, pare com isso, eu não gostei, eu estou triste, eu não quero ficar aqui, vou embora. São palavras que de tanto você treinar com ele vai memorizar. Vocês sabem que a criança com Asperger tem uma memória fantástica. Então se você treinar a criança, ela vai aprender aos poucos a tomar esse tipo de atitude e usar esse discurso. Vocês estão entendendo, gente? Tá claro? Gostaram das dicas? Gostaram do tema? Eu não terminei ainda. Quem gostou, põe um joia, faz um coraçãozinho. Estão entendendo bem? Tá claro? Vocês estão compartilhando, estão chamando amigos aí que precisam ter esse conhecimento? Alguém da área escolar, alguém da área clínica? Né, Clay? Os professores precisam saber disso, né? Para treinar os seus alunos, para orientar os alunos que têm Asperger na escola, ok? Então, proximidade com adultos e treinar a criança a usar termos que ela são termos automáticos que ela pode utilizar, são termos objetivos,
simples que ela vai lembrar na hora de utilizar em casos assim. Toda vez que ela se sente intimidada, ela fala esse Isso, exato. Foi provocada, foi intimidada, procura um adulto ou já vai se defendendo usando termos como pare com isso, eu não gostei, eu estou triste, né? Eu não tô legal, quero sair daqui, certo? Outro ponto é buscar sempre outras crianças. Crianças que sejam mais tranquilas, ficar sempre longe das crianças populares ou dos adolescentes populares. Aqueles que são líder de grupo, aqueles que já têm um histórico de criar confusão na escola, aquele grupo de jovens que normalmente se reúne para tirar sarro ou para dar um tom jocoso, que é aquele grupo de crianças que fica no fundão. Então o Asperger tem que ficar longe dos populares e buscar outras crianças que sejam mais construtivas, crianças que sejam mais já tem um perfil mais, como é que eu poderia dizer, mais sociável, são crianças altruístas, empáticas, altruístas, crianças que já têm uma tendência a se dar bem em grupos. Então é este tipo de criança que a criança com Asperger tem que procurar na escola. Deixar os populares de lado e buscar as crianças que têm uma visão mais construtiva, uma visão mais altruísta, uma visão mais empática. Outro ponto é, evite responder, né? Tem casos que é melhor a criança com Asperger ficar quieta, ficar no canto dela e não responder. Não responder nem oralmente, né, de forma ríspida, de forma agressiva e nem fisicamente. Então, evitar dar respostas. Nesse caso, é interessante procurar um adulto mesmo, né? Tem situações que eu já tenho orientado isso no consultório e tem dado certo. Isso tudo que eu estou falando para vocês, gente, é uma orientação dada a todos os professores e a rede dos Estados Unidos, tá? Que lá eles já têm um protocolo definido, autores de referência em autismo também orientam isso, tá? Eu estou me embasando em informações que são úteis. E eu já tenho tomado essas medidas no consultório e tem tido sucesso em 100% deles. O Clay, a Juliana Cavalcante, ela falou que na escola do filho dela, no dia do autismo, eles passaram um vídeo e explicaram como ele é para as outras crianças. Isso fez a diferença, as crianças estão mais receptivas. E a Débora falou assim, a informação sobre a síndrome com os colegas sobre a criança Asperger ajuda a melhorar isso? Sem a não dúvida, acontecer isso? sem dúvida alguma. Por isso que a gente está falando para o pessoal compartilhar as lives. Exato, né? Essa live mesmo é uma live que pode ser muito interessante lá na escola. Né? É muito importante que seja colocado que a criança tem Asperger, sim. E é importante que as outras crianças saibam que ele tem e para saber como lidar com ele. Até porque ele toma algumas atitudes estranhas e as outras crianças podem começar a ter algum tipo de preconceito, discriminação, algum tipo de distanciamento. E se as crianças souberem o que ele tem e que esse jeito dele é do quadro, as crianças passam a entender e passam a fazer o contrário. Passam a ajudar o amiguinho. A inclusão, né, Clay? Isso que é processo de inclusão. Inclusão é isso. É um processo ali, ó, pontual, levando a uma promoção não só de aprendizagem, mas também de sociabilidade. Não é verdade? É isso que a gente quer na escola. Bom, e por último, é sempre importante, além de ir atrás de um adulto, ter alguém sempre por perto para ser testemunha do que está acontecendo. Porque essa criança, esse adolescente, pode ficar numa situação em que ele vai ter dificuldade de expressar o que aconteceu, de explicar de uma forma convincente para terceiros o que estava acontecendo lá. Ele tem dificuldade de expressão. Então ele precisa ter alguém ali, ó, do lado testemunhando. É muito interessante esse tipo de dica, porque ajuda também esse jovem com Asperger a nunca ficar sozinho na hora do recreio, do intervalo. Treiná-lo para estar sempre com alguém do lado. Crianças que sejam interessantes, que sejam realmente empáticas e que ao mesmo tempo servem de testemunha para alguma situação de intimidação e provocação e que também, de certa forma, aquela criança estando junto com ele, vai também, de certa forma, fazer com que esse grupinho difícil evite confusão porque tem alguém junto. Clay, a Amanda Duarte perguntou com qual idade é aconselhável falar sobre o quadro para crianças? Existe um momento correto?
Olha, o momento não existe pelo menos aonde eu andei pesquisando, não tem nada dizendo isso. O que a criança começa a ter uma noção melhor a partir dos 6 anos. Né? A gente vê que ela começa a entender um pouco mais, 6, 7 anos ela já começa a entender um pouco mais. Tá? Alguma outra pergunta? O Fábio Moraes está falando que ele tem, acho que um filho que é muito carinhoso com os amigos da escola e com os amigos... Uma das coisas que as pessoas acham que autista não é carinhoso, né? Não beija, não abraça, sim, enfim. Isso errado pensar isso é um assim. equívoco mesmo, tá? Porque autista beija, autista dá abraço, autista chega e cumprimenta, só que nós temos que entender que o que falta a ele é a espontaneidade, é o citocômetro para ver o momento que ele vai fazer isso. Às vezes ele não é recíproco naquele momento, então alguém cumprimentou e de repente ele dá as costas, isso pode acontecer. Então tudo isso muitas vezes tem que ser treinado na criança, e a criança vai dar. Às vezes tem pessoa que fala assim, ele não é autista porque ele beija. Não é assim que se faz diagnóstico, né? Não tem nada a ver. A questão não é o beijar ou não beijar, é como ele beija, é o quanto ele teve que ser treinado para beijar, ou em algumas situações ele não beija e deveria ter beijado. A questão é o citocômetro, é o desconfiar que naquele momento eu tenho que agir dessa forma. A Adriana Faquin diz que ela tem um filho que acho que fica imitando o avião imaginário. E quando vão a lugares, acho que ele com os amigos, como parquinho, os próprios amigos já avisam que lá não dá para levar avião. Exato. É muito legal, né? E isso é interessante porque faz com que a criança com Asperger ela comece a compreender que em alguns lugares ela não pode ficar só fazendo o que ela quer e usando ou brincando com o objeto que lhe interessa, que em situações sociais ela precisa ser flexível. A maior dificuldade de uma criança autista é flexibilidade de acordo com o contexto e de acordo com o momento social. E veja o interesse aí, olha que interessante. O fato de ele estar brincando com outras crianças estimula ele a ter que ser flexível. Ok? Vocês entenderam, gente? Ficou claro aqui? Vocês pegaram, anotaram? Né? Lembra sempre que eu sempre peço para vocês terem lá o lápis ou caneta e um papel para anotar. É importante transformar isso aqui em algo automático, protocolar, para que as escolas apliquem, para que o professor saiba o que fazer em situações onde tem um Asperger na sala de aula ou na escola, que o gestor da escola estimule isso, que o psicólogo, a fono, o psicomotricista, TO, psicopedagogo saiba o que fazer na hora, porque a escola pode perguntar para você o que fazer, não é verdade? Gente, só para avisar, como tem muita gente pedindo, muitas pessoas às vezes não têm acesso a Facebook, né? Então a gente vai estar pegando essas lives ainda essa semana e nós vamos estar colocando no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal no YouTube, Neurosaber, lá tem várias aulas, tem muitas lives, assim, a gente vai começar a colocar as lives agora lá, para vocês também terem acesso. Então vocês assinem nosso canal lá, Neurosaber, e daí vocês vão estar recebendo sempre quando tiver notificações de lives e tudo que a gente vai estar colocando lá também. Então essa live vai ficar guardada aqui no Facebook e ainda essa semana nós vamos colocar lá no nosso canal da Neurosaber. Isso mesmo. E olha, essas orientações servem para qualquer criança. A escola pode ter isso como uma estratégia de prevenção de bullying. Não é interessante? Que bom, né, gente? Um grande abraço para vocês. Essa live foi maravilhosa. Compartilhem e esteja sempre com a gente nas próximas lives. Até terça-feira.